as dispensações e alianças. Dispensação da inocência, dispensação da consciência. Okay? E hoje vamos falar da dispensação do governo humano. Na realidade, já falamos um pouco. Vamos dar continuidade para entrar na patriarcal. A dispensação do governo humano, ela começou com Noé, na saída da arca. Deus fez uma aliança com Noé e com toda a humanidade a partir dele, ok? E aí, durante 400 e alguns anos, Deus vai tratar com a humanidade. E ele estabeleceu uma revelação. A partir de agora, o homem vai poder comer também a carne. Ele estabelece que agora o homem que matar vai morrer. Ok? Os animais vão ter medo do homem. Está no texto isso que eu estou falando. E esse período, o homem fica por sua conta. Agora é ele que vai governar, a ele próprio. E Deus dá uma ordenança. Qual? Olha, cresçam, multipliquem-se e espalhem sobre a terra. Mas o homem faz o contrário. Eles, em desobediência, eles se juntam e decidem: vamos nos unir, vamos construir uma torre que chega até o céu, para que ninguém espalhe o nosso nome. Ou seja, Deus mandou: se multipliquem e povoem a terra. Eles não, vamos se juntar, vamos ficar poderosos. Entendeu? E aí Deus entra com juízo. Eles de novo foram rebeldes e agora vão sofrer o juízo de Deus. Deus desce no evento da Torre de Babel e confunde as línguas. Entenderam? Vou chamar aqui agora Sandra, por favor. Mauro, por favor. Cadê o? Observe, na construção da Torre de Babel, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 11. Olha o que está no texto, por favor, vem aqui, capítulo 11. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície da terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemos bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. E disseram: vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus, e tornemo-nos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Exatamente o contrário do que Deus queria que fosse. Deus queria que ele se crescesse, multiplicasse, se espalhasse pela terra. Ele decidiu fazer o contrário. Não, vou fazer uma torre e vou impedir que a gente seja espalhado. Aí Deus começa a confundir as línguas. Aí Deus fala com né? Imagina eles construindo a torre. Um pedia: por favor, me dá um tijolo. Me dá a argamassa. ¿Puedo entender que tú estás hablando conmigo? Me dá aí pedra. How can I expect you to take this seriously? Eu não estou entendendo. Vocês não estão falando comigo. O que está vendo? Não, peraí. O que está vendo? Quando eu chego pra você, não é por que vocês não estão? Não está entendendo o que está falando? O que está vendo? O que está vendo? Não entendendo. Peraí. Ainda há pouco a gente estava falando a mesma língua. Está entendendo vocês? O que está vendo? Yo no voy a entenderte. Habla mi lengua, por favor. Estou entendendo. Pero yo no puedo entender que tú estás hablando conmigo ahora. Daqui a pouco até eu vou começar a ter que nem botar essas garfas, eu vou me rir da minha matéria. ¿Ustedes están entendiendo que este hombre está hablando conmigo ahora? Obrigado. Isso aqui é só um exemplo para vocês
E de repente, sem aviso nenhum, cada um começou a ouvir o outro falar uma língua que ele não conhecia. E aí, imagine a confusão. Um tijolo não dava sal. Um falava, não, me dá betume, o outro vinha com água. Daqui a pouco ninguém entende mais ninguém. O que aconteceu? Na sequência, aqueles que não conseguiam se comunicar começaram a brigar. Porque eu falo, você não me entende, você começa a gritar comigo, eu gritando contigo, ninguém se entende. A gente se afasta. E aí cada um vai para o seu canto. Daqui a pouco, as pessoas começam a ouvir umas às outras e começam a identificar. Ah, peraí. Ah, você entende o que eu estou falando? Aliás, não quero sim. E daqui a pouco começa a juntar os bolinhos, as panelinhas, né, para a igreja. Entendeu? E aí aquela panelinha vai falando uma panela cada vez maior até chegar a ser um caldeirão. E aí, aquele grupo que fala o mesmo idioma, vai cá, o outro vai lá, vai lá. E aí, cada bloco daquele, olha pra cá, cada parte daquela que falava a mesma língua originou uma nação, ou um grupo de nações. Entendeu? É por isso que nós temos os países de língua hispana, a raiz é a mesma na língua. Ok? Os países de língua africana é uma confusão. Eu estive na África. Duas vezes, olha, irmão, misericórdia. É complicado, é muito complicado. Eu estive na igreja onde se pregava-se uma língua e tinha 3 pessoas falando em dialetos da língua. Olha, complicado. Mas a gente se safou, porque no meio do louvor a gente identificou, a gente não sabia o que eles falavam, mas identificava a melodia. A gente cantava junto. Foi legal. Mas aonde eu quero chegar? Deus entrou com juízo. Por quê? Porque o homem, de novo, desobedeceu a revelação. Lembra que eu falei da aula passada? Dispensação é o quê? É um período de tempo no qual Deus testa a obediência do homem, a revelação da sua palavra para aquele tempo. Isso debaixo de uma aliança. Entendeu? Foi claro? Muito bem. Na dispensação da inocência, o compromisso era não comer da árvore. E eles comeram. Deus entra com juízo, falando para a serpente andar sobre o ventre, rastejar, a mulher vai ter dor, vai ter parto com dor, e o desejo será para o marido, Adão, maldito é a terra porque ele pecou. Na dispensação da consciência, ao término dela, vem o dilúvio, o homem se tornou mau. E aí, prestem atenção, até aqui, ó, o final da dispensação da consciência, o homem vivia 1000 anos. 969, Matusalém viveu. 930, Adão viveu. De Adão a Noé, só são 10 gerações. Você está entendendo? De Adão a Noé, só são 10 gerações. Noé foi contemporâneo, ou melhor, o pai de Noé foi contemporâneo de Adão. Então, quando Noé ouviu sobre a criação, ele ouviu do pai dele que conheceu o homem que andou com Deus na criação. É diferente de nós ouvirmos uma história contada a quem? Você está entendendo? Você já se perguntou por que o homem hoje, se viveu 80 anos, viveu muito? Quem passa de 80, puxa, está feliz aqui. Mas a maior parte disso é canseiro de fato. Mas esse homem de carne e osso já viveu 900 anos. Acho que quase 1000. E não é dito que Adão depois de
Esse pecado e essa maldição lançada lá no Éden, Adão, porque tu pecou, maldito é a terra, tem crescido como erva daninha. Suas raízes já estão enfincadas no planeta. E ela muda até a própria natureza. Ela influencia, essa maldição influencia a própria natureza do planeta e do homem. Ok? Você vê que quanto mais se encontra cura para doenças, outras aparecem. Então, descobrindo, já está quase certo já a vacina para dengue. Apareceu o chikungunya e agora tem mais uma. Mais um 3. É sério, seria cômico se não fosse trágico. Você está entendendo? Mas por que o homem, antes do dilúvio, vivia tanto? Alguém pode me dar uma pista? Pode falar. Porque eu tinha terminava às 6 da tarde. Peraí, vocês vão falar. Primeiro, porque tem alguns desavisados que falam, não, isso é bobagem. O ano naquele tempo era pequenininho, era coisa de meses. Mentira. O ano bíblico, ele é padrão. São 12 meses de 30 dias. Não é 35, 28, não. Então dá 360 dias, não 365. Mas isso é para outra história. Depois a gente fala sobre o calendário lunar e fala sobre o calendário solar. Fala, Zé. E aí, qual é a intenção de Deus em homem viver tanto? Por que ele não vive tanto hoje? Gente, a Bíblia não tinha sido escrita. Deus sabe que quem conta um ponto, aumenta um ponto. Ser humano é assim. Normal. Entendeu? Norma. A natureza humana, a pessoa não consegue contar a história uma vez sem aumentar alguma coisa. Tá? Melhoradinha, né? Colocar um pouquinho mais de dramatização. Negócio. A pessoa está no pátio da igreja. Aí está a esposa do pastor conversando com alguém, aí está falando para a pessoa, cadê a sua filha? Não veio? Não, é que ela arrancou um dente, está em casa com convalescência. Aí, mas tudo bem? Não é nada grave não. Sua filha não tem nada grave não. Não, aí nunca ela fala, sua filha não tem nada grave não, passa um adolescente por trás da irmã e ouve. Aí quando chega lá na moça, você tá vendo? A filha do pastor está grávida. Grave? Não. Virou gravidez. Somos assim, natureza humana. Está entendendo? Agora, isso aqui não estava escrito. Passava de boca em boca. E aí era importante para Deus que os homens vivessem muito. Porque aí imagina Adão contando como foi a criação, como foi andar com Deus no jardim do Éden. Se o homem começa a produzir filhos dos 20 aos 30, e Adão viveu 930, meu Deus! Olha a ruma de menino, até onde a vista alcança. Está entendendo o que eu estou falando? Eles ouviram do próprio Adão. Como foi isso? Mas quando chega no dilúvio, Deus começa a mudar a história. Deus fala, não, meu espírito não vai viver para sempre não, porque o coração dele é mau. Desde a sua meninice, já nasce linda. Viveu muito. Do dilúvio para frente só passou Noé e os filhos. Okay? Apesar que no filme do Noé que fizeram agora, né? Jerubaal consegue entrar na arca, faz um furo e tal, aquele negócio todo. Aí você roda hoje. Você roda hoje. Não, abre um parênteses. Santos.
Tá passando aquela novela do inferno. Lixilói. Foi escrita por Nabucodonosor. Aí, os crentes, para não ver Babilônia e não ir parar na fornalha de fogo, então na cova dos leões, muda de canal. Aí vai achar na Record, minha filha. Ai, bota na Record, tá dando termômetro. Meu filho, essa besteira. Deixa lá, eu tô escrevendo aqui, tá ligado ali? Eu não sei quem é. Porque se por um lado estão ensinando a devassidão e o pecado escancarado, do outro lado estão colocando sensualidade no texto sagrado. Isso é pior, isso é sacrilégio por quem conhece. Porque quem não conhece, a Bíblia diz que Deus não leva em conta os pecados da ignorância. Mas ao culpado, ele não tem por inocente. Deus tolera algumas coisas absurdas do ímpio, porque ele está na ignorância. Para ele não existe santo para fora, tudo é normal. Mas para quem conhece e coloca o santo e o profano junto, vitupera o texto, adultera o sagrado, transforma aquilo que a gente tem no sacrosanto em uma linguagem sensual, apelativa à sensualidade o tempo todo, aonde um Moisés que vive aos beijos e se agarrando e se embrasando, e a gente fica assim, caramba, e a Bíblia foi para onde? Pro ralo, e as pessoas que estão fazendo isso sabem muito bem o que estão fazendo, não são inocentes não, é deliberação da alma. Olha, Deus sabe com que rigor vai tratar isso. Deus sabe com que rigor vai tratar isso. Por quê? Se ele não tem o culpado por inocente, também ele não vai isentar aqueles que conhecem muito bem o que estão fazendo. É muito diferente. É muito diferente. Quando o pecado na vida de um crente, ele existe, é verdade, nós não deixamos de fazer. Não somos mais pecadores, mas ainda pecamos por causa da natureza humana. Mas ele tem que ser um acidente. Quem aqui gosta de levar topada? Ninguém? Então, de novo. Quem aqui gosta de levar topada? Cortar o dedo quando está fazendo comida, as irmãs? Os irmãos aqui que já trabalharam com prego e martelo, gostou de dar martelada no dedo? Tudo isso já aconteceu conosco, mas foi um acidente, doeu, e na hora que acontece você tem que pedir muita misericórdia para ficar, glória a Deus! Aleluia! Não chega para lá, não é verdade? Mas aí aconteceu, você não quis. O pecado, a vida do crente tem que ser assim. Agora quando você premedita, diga, não podemos evitar que as aves do céu sobrevoem a nossa cabeça. Não está por elas têm asa. Você percebe que é um ficha. Não é verdade? Agora, nós podemos e devemos evitar que elas façam ninho. O pecado passar aqui, acontece. Somos humanos, isso aqui é carne. Manda o diabo embora, mas aqui não. Sai, não vai ficar inchado, sai. Agora, uma coisa é você ter um pensamento,
Agora você editar o pensamento. Repete aí, vamos voltar para a dispensação e aliança. Volta! Mas, voltando para o texto outra vez. Gente, Deus deu longevidade para que o texto fosse preservado. Fala. Entrando nesse assunto aí da longevidade, eu estou começando um estudo agora sobre o negócio da idade. O que acontece? Pelo que eu entendi, assim, basicamente, Deus abençoou aquela geração para chegar até o Messias. Isso eu estou estudando ainda, se foi para isso. Então, estou fazendo aquela árvore genealógica para ver se aquela geração que viveu muito vai chegar até o Messias. Se Deus realmente quis abençoar aquelas pessoas para até a chegada do Messias. Para guardar aquela geração. O propósito não é esse. O propósito é o seguinte. Porque se fosse assim... Estou estudando agora. Mas eu tô... se fosse esse o propósito, a longevidade permaneceria até os dias de Jesus. Não é verdade? Quando chega no dilúvio, Deus fala assim, ó, o tempo do homem agora vai ser 120 anos. Gênesis 5, acho que foi Gênesis 5. Ele baixa de quase 1000 para 120. Quando chega no Salmo 90, de novo, a idade desce. Ele fala, nossa vida vai aos 70 anos. Os que são muito robustos chegam aos 80, mas a maior parte disso é crescer e fato. Olha como diminuiu. Ok? Irmãos, isso é importante dizer. Aqui a gente vai encontrar o homem governando o homem. O que a ciência vai dizer é que esse homem está evoluindo. Que a humanidade está evoluindo, está se aperfeiçoando, está crescendo, está se desenvolvendo. Isso é o ponto de vista da ciência. Mas do ponto de vista bíblico é o contrário, é exatamente o inverso. Esse homem está piorando. Esse homem vivia 1000 anos, hoje ele só vive 70. Esse homem... Mas peraí, pastor, nunca teve computador, pastor. Nunca teve iPad, iPod, tudo. Não, peraí. Nunca... Muito bem. O grande velho sábio Salomão disse assim, tudo que é, já foi. E o que ainda vai ser, também já foi. E Deus perde a conta do que passou. Não é possível. Não é possível? Vamos lá. Mudam os meios, mas as finalidades permanecem. Estamos surfando na crista da onda do século XXI, aonde a tecnologia de ponta, lamentavelmente aponta para o pecado, mas tecnologia nuclear, molecular, é isso? Me mostra onde nós temos, no século XXI, nesse tempo, nessa tecnologia avançada, em qualquer país do mundo, aonde tem guindastes que consigam levantar os blocos de pedra que fizeram as pirâmides. Olha, qual foi a tecnologia? Mas aí Eric Von Däniken vai dizer que eram os deuses astronautas. Ele vai mostrar isso, Sagasai Ramante, Almanac, Clarice Nazca, lá no Peru, aqueles desenhos gigantescos, né? Queridos, prestem atenção. A Bíblia é clara e é objetiva. Quem construiu aquilo tudo foram os hebreus. O que é, já foi. O que ainda vai ser, também já foi. Galileu, foi Galileu que disse que a Terra era redonda? E passou com a fogueira? Foi ele? Não foi Galileu? Foi. Certo? Ou foi Copérnico? Foi Galileu. Muito bem. O salmista vai dizer que Deus se assenta sobre a redondeza da terra. E é isso. Os salmos foram escritos aí pelo ano 1000, por aí, 1900 antes de Cristo. Galileu não chega assim.
Entendeu isso? Agora, no século XX, século passado, no final do século XX, os cientistas descobriram que os dentes têm pele. Os cientistas descobriram no final do século XX que os dentes têm pele. Jó, raspando com um caco de telha, diz: minha mulher me deixou, meus filhos morreram, minhas fazendas queimaram, tudo se foi, só fiquei com a pele dos meus dentes. Vai falar tecnologia. O avião Santos Dumont, brasileiro, foi provar lá na França que era possível voar com alguma coisa mais pesada do que o ar. Não fez aqui, que aqui ninguém acreditava. O brasileiro tem que ir lá fora fazer uma coisa aí que o pessoal quer também. Não pra cá. Não daqui não vai nada. E aí, criou-se o avião. Século Século XIX. Isso? Muito bem. Isaías viveu 600 anos antes de Cristo. E ele diz: quem são estes que vêm contra as nações janelas? A NASA, a corrida espacial começou no final dos anos 60. E aí, o russo mandou um homem para o espaço. E aí a NASA, o Hollywood mandou um para a Lua. E aí, saiu. Foi lá para cima. Aí alguém fala assim: peraí, tem um jeito. Quem não já viu aqui um ficção científica, onde a Terra é destruída e o povo vai em naves espaciais para o espaço? E aí fica vivendo lá fora. Né? A Magedon aqui embaixo, ó. Aí fica comendo sopa. Grande tribulação. Pronto, e a gente lá. Mas o profeta vai dizer: ainda que eles subam nas estrelas, de lá eu os farei descer, diz o Senhor Jeová. E tecnologia. Diga o que é. O que é. Que ainda vai ser. Deus cresce. Pastor, isso tem a ver com a concepção de tempo, Kairos e Cronos, onde Deus já sabe. Não. Tem a ver o seguinte: o que eu quero, o cerne da questão é, eu estou tentando fazer vocês entenderem que o homem, que a ciência diz que está evoluindo, está subindo, a Bíblia diz que ele está descendo, degradando. Ok? Observe a sociedade. O mundo era pagão. O Evangelho foi revelado. Ok? O Evangelho fez o mundo pagão sofrer um impacto bombástico. As culturas, os costumes dos povos gentios foi modificado. Povos aonde as filhas de Eva, eu falei, no passado, antes do Evangelho, os povos pagãos tinham milhares de deuses, sempre foram idólatras. E essas nações, algumas delas, costume tribal, alguns eram tão cruéis. E essa crueldade sempre teve um alvo, né? Sempre foi. Toda cultura sem Deus massacra as mulheres. E aí, alguns povos chegavam ao absurdo de quando o garanhão, o sheik, o dono do harém, o homem que tinha muitas mulheres,
tinha condição, não morria, como elas eram propriedade, alguns corpos, as mulheres tinham que ser enterradas juntas. Imagina. Não pode. Mas aconteceu. Tá? Se você for olhar a história, e aí o Evangelho vem e traz a dignidade, traz os direitos humanos, traz a liberdade. Culto aberto, o Evangelho morreu muita gente para que essa liberdade, o culto fosse aceito. Ok? Mas a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 1, achando-se sábios, tornaram-se loucos. Com o Evangelho, com o advento do Evangelho, o Império Romano se travestiu de Evangelho. Eu não posso falar sobre isso, muita coisa, porque você vai ter um módulo só sobre isso. História do cristianismo, são 2 módulos. História do cristianismo 1 e 2, você vai ver no 2º e no 3º ano. Você vai entrar fundo nessa questão da história da igreja, você vai descobrir cada coisa, vai ter um banho de sangue, quem passa por mas lá, o pessoal assistiu a aula, banho de sangue que é, mas eu não posso adiantar, se eu contar, você não pode te matar. Depois, você, quem ficar, vai assistir, ok? E eu, muito bom. Quero encontrar vocês lá em História do Cristianismo. Mas voltando aqui. O Império Romano se esvaziou de política e se encheu de religião. Se travestiu de evangelho. Onde o antigo imperador hoje é o Papa. E agora, por 1500 anos, a Igreja Católica Romana monopolizou a fé do mundo. O mundo foi dominado pela fé romana. Mas isso tinha um lado positivo. Nem tudo era ruim. O lado positivo é que o regime era o teocentrismo. Deus é o centro de tudo. Na arte, na filosofia, na ciência. Deus é o centro. Tudo que se fazia, se produzia, se criava, passava primeiro pelo crivo da igreja. E se a igreja não aprovava, a arte, a ciência ou a filosofia era execrada. E se insistisse, o autor, aquele que inventou, criou, falou, fez, também era morto. Porque a igreja tinha voz absoluta. Entenderam isso? Isso durou 1500 anos. Até o final da Idade Média. Mas já no final da Idade Média, quando a igreja é reformada, Martim Lutero prega as 95 teses da porta do castelo de Wittenberg, reforma a igreja, o Papa não pode matá-lo, ele vai para a reunião em Worms, eu não posso entrar muito nisso, e volta. Para resumir, eu não posso me defender esse ponto, mas só para resumir, aquela hegemonia acaba. Nasce um novo período. Agora é o antropocentrismo. Falamos disso na aula passada, no módulo passado de antropologia teológica. No antropocentrismo, agora não é mais Deus o centro. O centro agora é o homem. É o homem pelo homem. O homem é quem dita a regra. A ética agora não é mais divina, ela é humana. Os padrões, quem vai ditar, não é mais a palavra de Deus. Agora é a filosofia, a arte, a ciência. Com isso, os absolutos perdem a sua força. Agora nada mais é absoluto. Agora tudo é relativo. Isso é errado ou é certo? Depende. É relativo. Ok? E agora, o homem está livre para pensar, para criar, para fazer, para dizer, se expressar. Ele se acha máximo. Foi aí que os poetas escreveram a letra. Depois Roberto Carlos botou a música.
Nesse ponto, o homem começa a ditar as regras. E ele se acha o máximo. Agora, Deus não é mais nada. No primeiro momento, eles declaram, através de um teólogo, cara, o cara se dizia até um miserável. E ele diz que Deus morreu. Escreve um livro, A Morte. É. Na mente, no coração, na alma, Deus morreu. Esse homem agora não precisa não precisamos mais de Deus. Temos a ciência, temos a filosofia, as artes. A psicologia vai ensinar que Deus é o produto da mente para preencher as carências. A sociologia vai dizer que o homem tem uma natureza que carece de adorar alguma coisa. A filosofia vai cogitar. E isso o homem se acha o máximo. Podemos viver sem Deus. Não precisamos. Daí o comunismo, através do marxismo-leninismo, vai dizer a religião é a própria aí Deus, tá bom, você não precisa mais de mim. Aí o homem, na ânsia de ser tudo, afunda o pé na jaca da Primeira Guerra Mundial. Nunca tinha visto. Primeira vez que o mundo inteiro entra em guerra. Ué, cadê a filosofia? Cadê as artes, a ciência? Não foram capazes de evitar. Por quê? Porque o coração do homem é mau desde a sua meninice. E o homem se recupera. Não, peraí, a gente vai dar um jeito. Se recupera. Sai da Primeira Guerra Mundial com questões não resolvidas. E ainda se recuperando como se fosse um ébrio que está segurando do último pó que teve. Entra na Segunda Guerra Mundial. E aí piora a situação. 40 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra. Claro. A Segunda Guerra foi sobre os judeus, não foi sobre o mundo. O mundo pegou o espinho. 40 milhões de pessoas morreram. 6 milhões eram judeus. O alvo era eles. Nos campos de concentração. Treblinka, Auschwitz, morreram. Quem já viu a lista de Schindler sabe do que eu estou falando. Muito bem. Por que tudo isso? Para o homem entender que não tem ciência, arte, filosofia, nem religião que consiga trazer a paz. Porque a paz tem um mundo, tem um príncipe que é dela. O seu nome será maravilhoso. Você vê, Deus forte, Pai da eternidade e sem Ele. Mas vamos aqui. Professor, só para concluir, tem o Friedrich Nietzsche, ele fala, no livro que fala sobre os indivíduos, ele começa falando, questionando se Deus é uma invenção do homem ou se o homem é uma invenção de Deus. Ele questiona e ele enlouquece, né? Ele acaba enlouquecendo quando ele fala que quando você vai estudar esses caras, você, por exemplo, Freud. Quem já estudou Freud aqui? Freud era um sem vergonha. O cara que é apaixonado pela irmã não pode ser normal. O cara é doido, meu irmão. O cara é pedófilo. Pastor, Incestuoso. ele era usuário de cocaína. Pode sair alguma coisa boa desse tipo de gente? Você tá entendendo? Mas a aula é sobre dispensação. Mas vamos lá. Nesse período, o homem está entregue ao próprio homem. Ok? Mas ele fracassa outra vez.
antes de escolher, ele escolhe errado. Nossa, eu aprendi isso. Sempre que eu tenho uma escolha para fazer importante, eu vou pro joelho. Papai do céu, me ajuda. Eu abro mão do meu livre-arbítrio. Me ajuda a você escolher. Não sei escolher de coração. E os meus olhos são enganados. Se eu vou escolher, não adianta. É como disse Paulo no Romanos, capítulo 7, o bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer. A vontade está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Não quero. E aí, é melhor pedir ajuda. Aliás, tem um louvor antigo que fala sobre isso, né? Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Reclamamos o nome de Jesus. Reclamamos o nome de vocês fazem. Reclamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar o meu. Olha, vocês são eu sou frustrado, irmão. Eu queria que eu estava andando aí, mas vamos lá. Bem, com isso termina a parte do governo humano. E aí a gente entra na era patriarcal. Até aqui, Deus tentou com a humanidade. Até aqui, Deus tratou com a humanidade na sua inteireza. Mas ele viu. Não dá. E aí ele toma uma decisão. Agora, ele vai escolher uma pessoa. Um homem. E a partir desse homem... Por quê? Em Babel, Deus dividiu o mundo em nações. Até ali era a humanidade, uma língua só. Era um povo. Ok? Mas em Babel, ele desce, divide as línguas e cria as nações. Cada um vai para o seu canto e cria a sua nação. Agora haviam várias nações na terra. Vários povos na terra. E cada povo tinha seus deuses. Ok? Então diga. Todas as nações tinham seus deuses. Os deuses pagãos tinham as nações. Mas Deus não tinha nenhuma nação. Ele se revela a um homem. Ele escolhe um homem chamado Abrão. Abrão não era muita coisa não. Eu fico ouvindo os pregadores, mano, eles não param. Os caras colocam tanta qualidade em Abraão. Vai ficar pensando em Abraão. Porque olha só, porque Abraão fez isso, porque Abraão era isso, Abraão era aquilo, Abraão era aquilo outro. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Ajuda aí. Abraão não era de tudo. Abraão. Deus se viu. Sim, os pregadores colocam Abraão como um seguidor. Não, a Bíblia mostra claramente que Abraão era um camarada de caráter duvidoso no início. Abraão cresceu no relacionamento com Deus. Olha para a vida do pai da fé. A grande virtude de Abraão é que ele teve fé. Mas nada. Ele não foi formado em Harvard, ele não tinha psicologia, sociologia, nada disso. Ele só teve fé. Deus disse: Abraão, sai da terra dos teus pais e vai para a terra que eu ainda vou te ajudar. Vai para onde? Não sei não.
complexo, ele sabe o que é. Essa é a virtude dele. Mas Abraão, ele é mentiroso. É sério, pô, ele vai lá pro Egito. Quando o camarada pergunta pra ele, essa mulher é minha irmã. Cara, bem é verdade, bem é verdade. Mas ele falou pra se safar pra morrer. Medroso, não confia em Deus. Tinha fé para sair para uma terra que não sabia onde era, mas não tinha fé para dizer, não, ela é minha e Deus vai me guardar. Você está entendendo? Então, a gente vai encontrar desvios de caráter depois de Isaac vai fazer a mesma coisa, aprender em casa. Sabe aquele negócio? Você vai. Não me engano, casa Bahia. Tua filha tem? Vai. Casa Bahia. Mais tarde. Onde é que você estava? Você está chegando essa hora? Está no trabalho. Você está mentindo, aprendiz? Aqui se manda, aqui se... Você está entendendo onde eu quero chegar? Então, Abraão, Deus escolheu Abraão, e a partir daqui Deus vai fazer uma coisa nova. Ele vai fazer uma aliança com uma pessoa, e essa aliança é diferente. Agora, até aqui o homem caminhou meio que tateando no escuro, uma revelaçãozinha aqui, outra ali, era coisa pequena, coisas muito pequenas, detalhes muito sim. Mas agora não. Deus vai se revelar de uma forma como nunca antes. Esse Deus vai dar 613 estatutos, mandamentos e ordenanças. Não é 10 não. Eu sei que você aprendeu que a lei de Moisés é 10 mandamentos. Mas não é não. 10 mandamentos é o decálogo, é o resumo da lei. A lei toda são 613 mandamentos, estatutos e ordenanças. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não faça, não faça, não faça, não faça, não use, não use, não use, não use, não vá, não vá, não vá, não vá, não toque, não toque. É muito. E tem coisas conflitantes na lei. Então você... Quem já leu o livro de Levítico? Quem já leu o livro de Levítico? Quem já leu o Pentateuco? Bom, porque a lei é complexa, irmão. A lei não é fácil, não é simples, não. A lei diz assim: não matarás. Não é isso? Isso. Então, você conclui o que com essa palavra? Não matarás. Não pode. O que não pode? Matar. Não pode o quê? Matar. Muito bem. Essa mesma lei vai dizer mais na frente: a feiticeira não deixarás viver. Para fazer o quê? Matar. Os rapazes alegres da terra. Está no texto. Está no texto. Nem a Bíblia. É a noite que Esse rapaz alegre que a gente está pensando mesmo. Eu vou te chamar de sodomita, vai lá. Escolha a palavra que você quiser. Mas vamos lá. Deus agora vai se relacionar com o homem. Ele vai chamar Abraão. A primeira parte é essa: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a bênção.
Essa é a promessa. Deus estabelece uma aliança. Quem aqui já ouviu? Eu acho que eu já dei essa aula aqui. Me ajuda aí agora. Repetir o que eu já falei. Eu já falei dos animais cortados? Já. Muito bem. Então, ele fez aquele ritual. Os animais cortados no meio. Quem não ouviu isso? Então, ele passou no meio e fez uma aliança. E Deus passou no meio também. E a partir desse dia, Deus e Abraão trocaram os nomes. Abraão passou a se chamar Abraão e Deus passou a se chamar Deus de Abraão. Abraão, a palavra, o nome de Abraão passou a ser o sobrenome de Deus. A partir desse dia, eles entraram em aliança. A partir dessa aliança, Deus começa o processo de criar aliança. Interessante que para o homem que ele disse, eu vou fazer de você uma nação, para esse homem que só tem um filho. Para o homem que ele falou, vou fazer de você uma nação, para esse homem ele só deu um filho. Eu acho interessante o texto bíblico, que assim, Deus faz com que as pessoas que se relacionem com ele sejam exatamente as mais improváveis do que ele vai fazer. É como se Deus dissesse, colocasse para ele mesmo, meu desafio é pegar tudo que não pode fazer. Para o homem que ele vai fazer uma... Será que ele não sabia antes quem era Abraão e com quem ele ia se casar? Ele escolhe Abraão, que vai ter uma esposa estéril. Pensa. Não era mais fácil escolher um camarada cuja esposa tinha filho todo ano? Não. Justamente uma mulher estéril. E estéril no último grau. Ou seja, a mulher tem 90 anos, já cessou o costume das mulheres, já puxou tudo. E agora? A mulher estava tão velha que ela... E aí, Abraão não é aquilo que a gente ouve os pregadores dizendo que ele era aquela santidade toda. Não, Abraão era de carne com a gente. Eu não estou dando negócio de isso não. Mas eu estou tentando fazer você entender que Abraão não era essa santidade toda que a gente pensa. Não, ele era de carne e osso igualzinho a nós, comedor de arroz e feijão. Ok? Abraão, quando Sara chegou com a ideia, Abraão, que eu vou vai ser pai da nação, minha serva H, Abraão na hora ele tá, eu vou fazer, não tá mandando, você não encontra uma linha de Abraão que diz assim, não, Deus falou, não tem, parece que ele gostou da ideia. Entendeu? Diga, toda vez que você estiver disposto a sair do caminho, o diabo prontinho. Para quê? Toda vez que você estiver disposto a sair do caminho, o diabo já tem prontinho um atalho. Você não quer ir para Nínive, não? Está aqui o navio. Vai para trás. Entendeu? E o detalhe, a revelação de Deus é sempre progressiva. Deus não faz igual com ninguém. Aliás, isso é muito importante. Deus é tão criativo, presta atenção nisso. Escreva isso aí. Deus é tão criativo, Ele é o Criador.
A essência de Deus é criar. Ele é tão criativo que ele não consegue se repetir. Toda vez que Deus vai fazer alguma coisa de novo, ele faz melhor, diferente da anterior. Ele não consegue se repetir. Sempre que ele vai fazer alguma coisa, ainda que ele esteja fazendo de novo, não é igual à primeira, é alguma coisa ainda maior. Deus se revelou aos 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Mas olha, são 3 patriarcas, só tem um. Mas só desses 3 símbolos de Deus. Mas para cada um, a revelação foi diferente. Para Abraão, sai. Para Isaac, fica. Para Jacó, volta. Volta. Para Abraão, sai. Para Isaac, fica. Para Jacó, volta. 3 revelações diferentes para cada patriarca. Entenderam isso? Estou. E aí começa a dispensação da promessa com os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Quando Deus faz a aliança com Abraão, na aliança ele já conta o que vai acontecer com a descendência. Esse Abraão vai ter uma descendência. E essa, olha, ele não tinha nem um filho ainda. E Deus já está dizendo: o teu descendente, os teus descendentes, a nação que vai sair de você, vai peregrinar em terra estranha 400 anos. E eu vou tirá-los de lá com mão forte depois disso. E eles vão sair carregados de ouro de lá. Olha como é que Deus é tremendo. Deus já revelou o futuro, como é que ia ser a saída de Israel de dentro do Egito. Para Abraão, ele não chega a Isaac. Está entendendo? Diga para quem está ao seu lado: você está preocupado com o que vai ser, do seu ministério, agora. Mas Deus já tem tudo preparado nos próximos anos. Deus já tem tudo escrito a seu respeito. O plano dele se você deixar, Deus tem um sonho completo, escrito a seu respeito, e o nome dela no final está escrito Vitória. Gente, semana que vem nós vamos entrar na lei, ok? Vamos no pé do Monte Sinai. E aquilo que eu prometi na primeira aula vai acontecer na próxima. Nós vamos celebrar uma festa na próxima aula, no pé do Monte Sinai. Glória a Deus.